Agosto 16, lendo a História de Deus. Jeremias 29 a 32. Jeremias 29, Carta aos Exilados. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a propriedade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não deixem que os profetas e os adivinhos, que há no meio de vocês, os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei as minhas promessas em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Vocês podem dizer: O Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor, sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nessa cidade, os seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Enviarei a espada, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com espada, com fome e com peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e pavor, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que lhes enviei vez após vez por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não deram atenção, declara o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, que estão profetizando mentiras a vocês, em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição. Que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos, porque cometeram loucura em Israel. Adulteraram com as mulheres dos seus amigos e em meu nome falaram mentiras, algo que eu não ordenei. Mas eu estou sabendo,
Sou testemunha disso, declara o Senhor. Mensagem a Semaías. A Semaías, de Neelã, diga que, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maazéias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias: o Senhor o designou sacerdote em lugar de Joiada como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco, com correntes de ferro, qualquer louco que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou essa mensagem para nós que estamos na Babilônia. O exílio será longo. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Envie esta mensagem a todos os exilados que assim diz o Senhor sobre Semaías, de Neelã. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez que vocês crescem em uma mentira. Por isso, assim diz o Senhor, castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém em meio a este povo, e ele não verá o bem que farei em favor do meu povo, porque ele pregou rebelião contra o Senhor, declara o Senhor. Jeremias 30. A restauração de Israel. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva em um livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente vem dias, declara o Senhor, em que trarei de volta do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, diz o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvem-se gritos de pânico, de pavor, não de paz. Perguntem e vejam: pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto, porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia! Sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Aquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu os salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e segurança. Ninguém o espantará, porque eu estou com você e o salvarei, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu os dispersei, mas não destruirei você completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não o deixarei impune. Assim diz o Senhor. O seu ferimento é grave, a sua ferida é incurável. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos os seus amantes se esqueceram de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo. Dei a você um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Porque você grita por causa do seu ferimento, pela sua ferida incurável. Fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoram serão devorados. Todos os seus adversários, todos eles, irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados. Eu despojarei todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque chamo a você, Sião, de rejeitada, aquela
que por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor. Trarei de volta do cativeiro as tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sob as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graças e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Os seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. O seu líder será um entre eles. O seu governante virá do meio deles. Eu os trarei para perto, e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Declara o Senhor. Por isso, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam, a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha cumprido os propósitos do seu próprio coração. Nos dias que virão, vocês compreenderão isso. Jeremias 31. Naquele tempo, declara o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe ofereceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você não será reconstruída. Mais uma vez, você se adornará com os seus tamborins e sairá dançando com os que alegremente festejam. De novo, você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras que os lavradores plantarão e cujo fruto desfrutarão. Porque chegará o dia em que as sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subamos a Sião ao Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor. Cantem de alegria por causa de Jacó, gritem, exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Voltarão com choro e em meio às súplicas eu os trarei. Eu os conduzirei às correntes de águas por um caminho plano, no qual não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel os reunirá e, como pastor, vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e os libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e nunca mais se entristecerão. Então, as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria, em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor. Contém o choro e as lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Os seus filhos voltarão para sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e aceitei a correção.
Traz-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade, o tenho no coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas para você. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel. Retorne para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nessa terra. Uma mulher abraça um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e das suas cidades dirá novamente esta palavra: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ao monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei ao redor. O meu sono tinha sido agradável. Virão dias, declara o Senhor, em que semearei o povo de Israel e o povo de Judá com sementes de homens e animais. Como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer desgraça. Assim, os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias, não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor. Aquele que designou o sol para brilhar de dia, que estabeleceu leis fixas, para que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar, para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se essas leis fixas desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que fizeram, declara o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que essa cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta da esquina. A linha de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goá. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cedron a leste, até a esquina da Porta dos Cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Jeremias 32. Jeremias compra um campo. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda,
no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: Assim diz o Senhor: entregarei essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com os seus próprios olhos. Ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que eu cuide da situação dele, declara o Senhor. Se vocês lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Jeremias disse. O Senhor dirigiu-se à palavra nos seguintes termos: Anameel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, Anameel, o seu primo, veio ao seu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é o seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então, compreendi que esta era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anameel, o seu primo, a propriedade que ele possuía em Anatote. Passei a prata e lhe paguei 17 ciclos de prata. Reuni as testemunhas, assinei a escritura e a selei, e pesei a prata na balança. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e as condições de compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anameel, o seu filho, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os em um jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos são os teus feitos. Os teus olhos estão atentos a todos os atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Realizaste sinais e prodígios no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como em outros homens, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo da terra do Egito com sinais e prodígios, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados, uma terra onde fluem leite e mel. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram, nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso, trouxeste toda essa desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, pela espada, pela fome e pela peste. Ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpre-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade
como a prata e convocar testemunhas de negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entregarei essa cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal, os seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a juventude, o povo de Israel e o de Judá fazem apenas aquilo que é mal aos meus olhos. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar a minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, essa cidade tem despertado o meu furor de tal forma que tenho de tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus antepassados e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles voltaram as costas para mim, não o rosto, embora eu os tenha ensinado vez após vez. Não quiseram me ouvir nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele os seus ídolos repugnantes. Construíram santuários locais para Baal no vale de Ben-Hinom, para sacrificarem a Moloque, os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, coisa detestável que jamais imaginei. Assim, levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a essa cidade sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia por meio da espada, da fome e da peste. Certamente, eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nessa terra com todo o meu coração e com toda a minha alma. Assim diz o Senhor, como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, assim lhe trarei todo o bem que lhes prometo. De novo, serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Sefilá e do Neguebe, porque eu os trarei de volta do cativeiro, declara o Senhor. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.